o Atlético foi para cima, conseguiu a vitória. Foi a primeira vitória do Atlético neste ano sobre a equipe do Cruzeiro, 2-1. O Atlético chega ao 44º título estadual, é o maior vencedor de títulos estaduais no Campeonato Mineiro, e o Cruzeiro sofreu a primeira derrota no Campeonato Mineiro, justamente a derrota na final. O torcedor do Atlético está brincando muito com aquela frase famosa do Ronaldinho Gaúcho, quando tá valendo, já que o Cruzeiro vinha vencendo o Atlético e pressionando o Atlético nos outros jogos do ano. Nesse jogo, o jogo decisivo, a finalíssima, o Atlético venceu. Se achar. Muito bem, tivemos só um probleminha de áudio aqui, mas já estamos prontos para falar com o Rogério. Rogério, a gente, antes desse jogo aí, eu, inclusive, fiz esse comentário no Troca de Passes de sábado. E assim, para quem está presente é muito mais fácil, né, dar esse retorno do que é o comportamento da torcida. Eu estava curioso para saber como é que seria o encontro de um esquema do Roger que costuma ser mais cauteloso, não é que não ataque, mas assim, é um esquema cauteloso, com a torcida do Galo doido, né? Aquela torcida ali perto do time, no Independência, gritando, mandando ir para frente. Houve algum dilema nisso aí, ou que o Roger apresentou no time, apresentou em campo com o time, correspondeu ao que a torcida esperava? Bom, primeira coisa que a gente tem que dizer é que foi o primeiro título do Roger, né? Ele é um técnico promissor, muito elogiado, um boleiro estudioso, né? O Roger, e conquistou o primeiro título dele como treinador. Ele conquistou vários como jogador, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, o primeiro como treinador. Ontem, Barreto, ele escalou uma equipe diferente do que vinha usando, né? Botou um cabeça de área, entre aspas, né, vamos dizer, né, um primeiro volante marcador, que é o Adilson, que jogou no Grêmio e que estava no futebol russo. Um pouco à frente dele, Elias e Rafael Carioca, e o Robinho mais à frente. Ele fez um losango ali no meio-campo. E funcionou muito bem, porque o Rafael Carioca e o Elias são volantes, mas não são aqueles volantes que ficam ali marcando o tempo todo. Eles partem para cima. Tanto é que o Elias fez o gol do título. Então o time foi, sim, protegido na defesa pelo Adilson, mas também ofensivo quando estava com a bola, já que o Rafael Carioca sai para o jogo, o Elias também sai para o jogo. Foi um time muito ofensivo, do jeito que o torcedor atleticano gosta. E o Cruzeiro, por outro lado, não conseguiu atacar. O Cruzeiro ontem custou para chutar para gol, começou a chutar depois que entrou o Ábila no segundo tempo, que inclusive fez um belo gol. Mas até então, a pressão no primeiro tempo inteiro foi do Atlético, no segundo tempo tivemos um jogo um pouco mais equilibrado. Que linda essa jogada do segundo gol. Desde o início. Ela é linda desde o início, essa jogada do segundo gol do Atlético. Jogar de time bem treinado mesmo, muito bonito. No momento em que o Cruzeiro precisava ir pra frente, né? Mas a jogada vem lá da defesa pela direita, toque de bola e tal. Ela vai, é linda a jogada. Mas eu concordo com o Rogério. Eu acho que o grande acerto, né, do Roger foi a entrada do Adilson. Esse losango aí, porque eu vi alguns jogos do Atlético, o Atlético sofre muito no seu meio-campo. Né? É um meio-campo, em alguns momentos, muito aberto. Hoje ele aproxima o Robinho junto do Fred. Tem alguns momentos que o Robinho jogava um pouco aberto. Essa não é a função do Robinho. Robinho não dá para acompanhar a lateral. Ele aproxima um pouco o Robinho, você vê que a jogada... Do primeiro eles gol, estão próximos. Eu acho que ele pega na intermediária, o Fred abre na direita, ele mete a bola no Fred e vai para a esquerda. Exatamente. Então, taticamente, eu acho que ele foi perfeito. A entrada do Adilson dá uma consistência maior, principalmente na marcação, porque até tanto o Elias, né? O Elias é um jogador que sai bem de trás com a bola. O Rafael Carioca também. Então, às vezes, o meio-campo fica um pouco exposto. Então, a chegada do Adilson, eu acho que dá essa tranquilidade. Eu acho que ele acertou em cheio essa equipe do Atlético com o Adilson no meio. Hein? E fica um pouco, acho que, a decepção também com o Cruzeiro, né? Sei lá, há 3 semanas a gente falava do Cruzeiro como possivelmente o melhor time em atividade no Brasil naquele momento. A primeira derrota dele foi pro São Paulo na Copa do Brasil. No Mineiro não tinha perdido ainda. E aí... nos últimos jogos o Cruzeiro, né, quer dizer, os jogos decisivos, justamente, né, o Cruzeiro acabou não mostrando eu acho aquela vibração toda. Quando o Ábila entra, eu acho que daí passou a ser um Cruzeiro que a gente acostumou mais. Serginho, eu fiz alguns jogos do Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro, ele tem um elenco forte. O elenco do Cruzeiro é forte e é bom. Tá? Agora, vamos dizer, jogou com a Chapecoense, fez algumas mudanças, eu não gostei contra a Chapecoense. Fiz o jogo contra o São Paulo também, não gostei da equipe do Cruzeiro, concordo com você. Houve essa queda do Cruzeiro nos momentos decisivos. É claro que classificou contra o São Paulo, mas não fez um bom jogo. O Rogério, ter que atacar, ter que tomar a iniciativa do jogo, ainda é um dos problemas do Cruzeiro?
Olha, eu acho que sim, porque o Cruzeiro tem vários jogadores capazes de preparar uma jogada. Muitas vezes a gente vê o Cruzeiro tocando muito bem a bola em frente à grande área, mas não tem aquele jogador que tem ambição de finalizar o tempo todo. Que é o caso do Ábila, que entrou no segundo tempo. O cara que vai receber 10 bolas vai querer chutar as 10. E numa delas, uma ou duas, ele acaba guardando. Acho que falta um centroavante no time titular do Cruzeiro. O Ábila muitas vezes é colocado em segundo plano. Isso não apaga o bom campeonato que fez o Cruzeiro. O Cruzeiro chegou até o jogo de ontem invicto na competição. Está fazendo uma boa temporada, mas acho que para o Campeonato Brasileiro, por exemplo, que vem aí, o Cruzeiro vai precisar de um centroavante, de um homem de área, um jogador que tem ambição de fazer o gol e que acredita e que vai poder fazer o gol independente da posição que ele estiver. Você viu o caso do Ábila ontem, uma jogada acrobática do Ábila para marcar o gol. É um jogador que está sempre acreditando, tem confiança de que a bola que ele vai chutar vai entrar. E muitas vezes a gente vê vários jogadores do Cruzeiro tocando a bola para cá, faz você, e acaba não finalizando. Isso é a minha opinião. É claro que o Mano entende de futebol mais do que eu, está lá treinando o time, está vendo as possibilidades, está apostando em jogadores de movimentação ali no ataque. Mas eu acho que um centroavante faz falta nesse time do Cruzeiro. É porque... Um pouquinho só de novo? Claro. Só um pouquinho. Obrigado. Se é um pouco mais chato também, não tem problema não. Ué, mas eu pensei que era o normal. Perfeito. Porque eu já tenho uma data aqui, eu tô acostumado. Por isso que eu falei, de novo, né? Por isso que eu falei de novo. Eu sei, deve ser um defeito meu mesmo do jeito de olhar futebol. Quando a gente começa a definir pontualmente o que fez um time melhorar ou piorar. Claro que pontualmente uma alteração, uma mudança de escalação melhora ou piora um time. Eu tenho ficado assim muito sozinho, não é sozinho, mas assim, quando a gente fala assim, o Atlético melhorou porque, por exemplo, o Adilson entrou no meio-campo e o time ficou mais forte defensivamente, preencheu mais o meio-campo. O meu temor é que quando eu vejo assim o futebol brasileiro enfrentar os adversários sul-americanos, hein? A gente tem uma dificuldade de jogar, de mandar no jogo, de ganhar. É claro que a Libertadores vai ter jogo que o Atlético meteu 5 e vai ter jogo que o futebol brasileiro sofreu para ganhar. Mas acho que a gente concorda que os jogos têm sido quase todos muito equilibrados. Eu acho que a gente ainda está pensando nisso. Para eu ter um meio-campo mais forte, eu preciso botar um jogador de tal modo. Para a gente fazer gol, a gente precisa ter um centroavante que seja um centroavante de fato. E eu não consigo ver isso mais no futebol mundial. Pode ser, provavelmente seja um defeito, uma visão equivocada minha do jeito de ver futebol. Mas assim, o Cruzeiro deixou de ser um bom time porque ele perdeu a final do Campeonato Mineiro? Não. Contra o Atlético. Mas, Kleber, nós estamos juntos nesse seu defeito aí. Eu também acho que um time pode ser eficiente de várias maneiras. Não tenho o menor problema com relação a isso. O que eu falo aqui, provocação que eu fiz, é de uma observação do comportamento do Cruzeiro nos momentos em que ele precisou ser o mandante, em que ele precisou ser... Porque, por exemplo, nesse jogo aí, ele precisava, e no jogo do Mineirão também, diga-se de passagem, ele precisava e aí você vai lembrar ir que no para jogo o ataque contra o... e ganhar o jogo, ser o mandante, ser o time que vai dominar o jogo. Então, e aí a gente vai lembrar também que o São Paulo, quando jogou no Morumbi contra o Cruzeiro, perdeu de 2-0. E depois ganhou de 2-1 em Belo Horizonte. Porque no Morumbi, chegamos o Cruzeiro podia se comportar como gosta de se comportar, esperando na defesa. Então, a minha dúvida e a dúvida, tá? Isso é pergunta mesmo, isso não é uma afirmação, uma leitura que eu estou fazendo. Minha dúvida é se o Cruzeiro, quando ele tem que ser o time que vai, como está na moda dizer no futebol de hoje, propor o jogo, se isso fica mais difícil para ele. Se o Cruzeiro tem mais conforto esperando o adversário propor o jogo. Joga assim. Não, e quanto a isso, eu concordo com você. E eu vejo esse tipo de problema para o Cruzeiro, para o Atlético, para o Flamengo, para o Corinthians, para o São Paulo. Eu vejo para quase todos os times. Quase todos eles passaram a gostar mais de dar a bola para o adversário, esperar, ganhar um lance e atacar. Alguns, como foi, por exemplo, o Grêmio do Roger, o Grêmio do Renato continuou mais ou menos assim, e vai haver outros exemplos que a gente vai lembrar aqui
durante o programa. De times que resolvem sair um pouco, pressionar o adversário. Como o é que o Corinthians Flamengo é fez assim, que nem o Atlético, Entendeu? e o Corinthians é como o Cruzeiro. Só Então, pra mas gente o puxar Corinthians exemplo ganhou de da outros Ponte estados. Preta por 3-0 em Campinas, porque ele não ficou esperando o tempo todo lá atrás. Ele mesclou. O que eu acho assim, forma de jogar, o técnico escolhe, bota em prática e vai ver se dá certo ou não. Eu fico assim meio, quando a gente faz, pô, se o Cruzeiro, e eu sei que não é que o Rogério foi preciso na avaliação dele, que é uma opinião dele. Eu não sei se o Ábila tivesse em campo o tempo todo, se o Cruzeiro teria sido melhor. E, puxa, não é o Ábila. Só estamos citando nomes do assunto que a gente está tratando. Será que se o Ábila tivesse jogado pelo Cruzeiro como titular a temporada inteira, o Cruzeiro teria sido tão elogiado quanto ele foi até perder a final pro Atlético? Mas o que acontece foi o seguinte, viu, Kleber? O Rogério pode até, se não me engano, o Ábila entra no lugar do Hudson. Aí é uma troca completamente de esquema tático, de você tira um volante... mas aí é para ir pro jogo. Então, sim, quando eu tô te falando assim... Né, Ademar? É assim mesmo, né? Não, sim, mas quando eu tô te falando o seguinte, de repente, se eles... Aí a gente é tese, né? Se ele coloca com um atacante a mais em vez de um volante também... E outra coisa, Ademar... É outra situação, né? O Rogério pode até me corrigir. Peraí, o Cruzeiro não joga com atacante. Quando tira o Ábila, eu fiz alguns jogos de Cruzeiro. Não, sobe e joga. Peraí. Não. Não é atacante de área, não é. Não, de área não. Vou te falar o que é que acontece, e aí é a grande matada de jogada do treinador do Atlético, o Roger. Eu fiz um jogo do Cruzeiro, 2 jogos do Cruzeiro. Ele não tem atacante. O que é que acontece? Os 2 zagueiros ficam sem marcar ninguém. Porque eles vêm buscar a bola, trabalham curto e aí chegam na área. Ele colocou mais um jogador ali no meio-campo que saísse na caça desses jogadores. Claro! Ele foi inteligentíssimo, Roger. Então o Cruzeiro ele joga assim. É claro que quando coloca um árbitro, é um jogador de área. Você pega alguém. Nos 2 jogos que eu fiz do Cruzeiro, a defesa se perdia um pouco nessa marcação. Porque os zagueiros ficavam sem marcar ninguém. Então, o que é que fez o Roger? Coloca o Adilson aqui, que é um jogador de marcação e que também sabe sair jogando. Sabe jogar também. Então, essa é a grande inteligência. O esquema de jogo ele pode ser mudado a cada momento. E ele mudou nesse jogo. E eu acho que ele acertou. Rogério, e você mesmo já falou aqui, Ricardo, que ter um centroavante fixo é mais jogo pro zagueiro. Ele gosta mais do que quando tem um cara que se ele sabe que ele vai marcar. Muito melhor. É muito melhor, Kleber. Ele fica confuso. Ô, Rogério, mas esse jogo aí marca um encontro do Roger com a torcida do Galo, que tava um começo de namoro assim ainda meio né, com... Só pega na mãozinha, nada pega na mais. mão, mas assim com uma certa desconfiança. Agora será já tá que dando isso um beijinho vai dar na boca, namoro? né? Será que não vai? Dividindo a conta ainda no bar, né? Rolou aquela cena na praia, que um vai correndo na direção do outro e se abraça? E aquele beijo, né? Aquele beijo. Não, tem o beijo. Praia, no caso, Cabo Frio, Guarapari, que é um pouquinho mais... Opa, estamos dentro. Mas deixa eu te falar, a questão do Roger em relação ao futebol mineiro é o seguinte, diferentemente do que acontece no Rio Grande do Sul, onde ele tem uma história como jogador, a torcida tem um carinho pelo Roger, por tudo que ele fez como jogador, em Minas, ele tem que construir a história dele. Né? O Roger, como jogador, não atuou em futebol mineiro, não tinha a mesma tolerância que, por exemplo, o Marcelo Oliveira teve, ou a mesma torcida para que o Marcelo Oliveira desse certo. Então o Roger está construindo o caminho dele no futebol mineiro. Se você olhar os números, o Atlético foi o time de melhor campanha na primeira fase. Ponto para o Roger. O Atlético já está classificado para a próxima fase da Taça Libertadores. Ponto para o Roger. Agora, na decisão, ganhou o primeiro clássico dele contra o Cruzeiro e conquistou o título. Então o Roger vai ganhando a confiança do torcedor atleticano com os resultados. No meio do campeonato, e diante de um resultado ruim ou outro na Libertadores, ele chegou a ser contestado. Não digo que ele balançou, mas chegou a ser contestado, cobrado. Será que o Roger é isso tudo? E agora, com os bons resultados, o Roger vai solidificando a posição dele aqui em Minas Gerais, onde ele está construindo a história esportiva dele. Marcelo. Obrigado, Rogério. Depois a gente vai pagar 2 dívidas. O lance do Guerreiro, que a torcida do Flamengo cobrou, e tem um gol do Robinho mal anulado, que o internauta acabou de trazer foi aí. mesmo, foi um gol legal. Aí nós vamos ver aí direitinho, tá?